Eu gosto mais do dinheiro do que de usar drogas. Então encontrei meu poder em vender drogas e ganhar dinheiro. Assim como muitas mulheres ascenderam a posições de liderança no mundo dos negócios legítimos, também existem mulheres que ocuparam cargos importantes no crime organizado. Esses indivíduos demonstram que a tentação do poder e das riquezas não se limita apenas aos homens. Fiquem conosco, pois vamos conhecer 10 mulheres que ascenderam a posições de poder por meio de seu intelecto, ambição e determinação. 10. Griselda Blanco Restrepo, frequentemente conhecida como a Viúva Negra, foi uma narcotraficante colombiana envolvida com o cartel de Medellín e o tráfico de substâncias ilícitas em Miami, desde a década de 1970 até o início dos anos 2000. Blanco e sua mãe se mudaram para Medellín após o nascimento de Bianco em Cartagena, na Colômbia. Foi em Medellín que ela iniciou sua carreira criminosa, demonstrando desde cedo indícios de sua crueldade. As tendências criminosas de Blanco tornaram-se evidentes desde jovem. Ela é acusada de ter sequestrado e tentado extorquir um jovem de um bairro rico próximo ao seu, quando tinha apenas 11 anos de idade. Blanco já era mestre em furtos muito antes de se tornar adolescente. Seu papel no tráfico de narcóticos se expandiu da Colômbia para as principais cidades dos EUA, incluindo Miami, Nova York e Califórnia. Blanco entrou ilegalmente nos Estados Unidos em meados da década de 1970, usando passaportes falsos e residiu no Queens, em Nova York. Lá, ela construiu um enorme império de narcotráfico. Suas ações ilícitas, no entanto, a alcançaram quando ela foi acusada de conspiração federal para o tráfico de drogas em abril de 1975. Ela fugiu de volta para a Colômbia para evitar a prisão e acabou retornando aos Estados Unidos, estabelecendo-se em Miami no final da década de 1980. O retorno de Blanco coincidiu com o aumento dos confrontos violentos em Miami, onde centenas de pessoas morreram em consequência do alto índice de criminalidade da cidade. O aumento da entrada de substâncias ilegais na cidade levou à formação da CENTAC 26, também conhecida como Unidade Tática Central, uma operação conjunta de combate ao tráfico de narcóticos realizada pelo Departamento de Polícia de Miami-Dade e pela Administração de Combate às Drogas, DIA. Blanco envolveu-se ativamente na violência relacionada às drogas que devastou Miami no final da década de 1970 e início da década de 1980, período conhecido como a Guerra às Drogas de Miami. Nesse período, houve um aumento no tráfico de narcóticos que superou a popularidade da distribuição. A rede de distribuição de Blanco alcançou os Estados Unidos, gerando um faturamento incrível de 80 milhões de dólares americanos por mês. O império criminoso de Blanco, no entanto, sofreu um grande golpe em 17 de fevereiro de 1985, quando ela foi presa em sua residência em Miami pela DEA. Ela foi acusada de tentar produzir, importar e distribuir narcóticos. Ela foi considerada culpada em um tribunal federal na cidade de Nova York e sentenciada a 15 anos de prisão. Blanco enfrentou novas acusações na Flórida enquanto estava preso. Ela se declarou culpada dessas acusações em 1998 e foi condenada a 20 anos de prisão. Em 2004, ela foi deportada para Medellín, na Colômbia. Sua independência, no entanto, foi de curta duração, pois ela faleceu repentinamente em setembro de 2012. O último avistamento conhecido de Blanco foi em maio de 2007 no aeroporto de Bogotá. A história de vida de Griselda Blanco cativou cineastas, cantores e artistas. Ela inspirou papéis importantes em diversos documentários. A incrível trajetória de Sebastiana Cotton Vázquez, de origens humildes como uma criança camponesa em Malacate, na Guatemala, até se tornar uma poderosa e cruel líder do crime organizado no tráfico de drogas do país. É uma história fascinante. Vázquez, também conhecida como Latana Donatana, ou La Dona, ascendeu ao topo de sua organização criminosa e ganhou reputação por sua ferocidade e crueldade. Vázquez tinha importantes ligações com o tráfico de narcóticos, incluindo laços com o cartel de Dignavalle em Honduras e com a rede do chefe do narcotráfico salvadorenho, Jorge Ulloa Cebrian, mais conhecido como Rapolio, que foi preso na Guatemala em 2013.
Ela também atuou como intermediária para o cartel de Sinaloa, comandado por El Chapo Guzmán, usando seus contatos na Colômbia. Vázquez coordenava o transporte de narcóticos e dinheiro da Colômbia para a Guatemala, que posteriormente era encaminhado para o México e os Estados Unidos por meio de suas conexões diretas. Em fevereiro de 2012, o sistema judiciário nicaragüense iniciou um julgamento contra 16 pessoas suspeitas de pertencerem ao cartel Los Charos. Durante o julgamento, descobriu-se que Vázquez, também conhecida como Tana ou La Dona, era a responsável por todas as operações. Uma investigação revelou que ela havia transportado 40 mil quilos de narcóticos da Venezuela e da Colômbia para a América do Norte. Além disso, Vázquez também participou de lavagem de dinheiro e, para esconder das autoridades, camuflou sua riqueza ilegal por meio de transações imobiliárias e veículos registrados em nome de igrejas. Ela também abriu 4 lojas de ferragens para ajudar a legitimar seu negócio. Vázquez também trabalhou com uma rede de mulheres em toda a América Latina, incluindo a infame Mallory Chacon Russell, na cidade da Guatemala, e Yaneth Vergara Hernández, na Colômbia. Eles criaram uma quadrilha formidável e engenhosa que se envolvia em uma variedade de operações ilegais. O reinado de Vázquez, no entanto, chegou ao fim quando ela foi capturada pelas forças de segurança em 2014. Apesar de ter estado presa, fontes na Guatemala afirmam que Vázquez foi libertada em 2019 e teria retornado à sua cidade natal, Malacañén. A experiência de Sebastiana Cotton Vázquez demonstra a complexidade e o alcance de suas ações relacionadas ao tráfico de narcóticos. Sua ascensão à proeminência, suas amplas conexões e participação em operações de tráfico em larga escala demonstram as dificuldades que a polícia enfrenta no combate ao crime organizado na região. Número 8. Leticia Rodriguez. Laura Rodriguez. Laura, frequentemente conhecida como Doña Letty, La Forte ou a Rainha da Riviera Maya, ganhou destaque durante um período de criminalidade em Quintana Roo, México, um famoso destino turístico. Sua reputação como a principal traficante de narcóticos no sul do México lhe conferia poder e autoridade inigualáveis na região. Quintana Roo, com suas cidades famosas como Cancún, Cozumel e Playa del Carmen, era sua principal região de atuação. Antes de sua prisão, Rodrigues Lara já havia se consolidado como uma das mulheres mais influentes na história do narcotráfico mexicano. Ela optou por se associar ao cartel de Sinaloa, comandado pelo infame Joaquín El Chapo Guzmán, apesar de ter sido membro da extinta Polícia Judiciária Federal. Sua devoção a El Chapo surgiu do desejo de manter organizações criminosas rivais fora de seu domínio. Rodrigues Lara foi fundamental para garantir rotas seguras para os envios da Colômbia para o México, especialmente para a posterior distribuição aos Estados Unidos e outras nações para a Guzmán Loera. Simultaneamente, ela estabeleceu relações com gangues locais em Quintana Roo e, finalmente, separou-se de El Chapo para iniciar sua própria organização criminosa, chegando eventualmente a chefiar o Cartel do Golfo. Para consolidar seu domínio sobre a região, Rodrigues Lara precisava eliminar cartéis rivais como Los Zetas, conhecidos por sua brutalidade e canibalismo, bem como Los Polones, um braço armado de outro cartel. Os confrontos entre membros de seu grupo fizeram com que Lara fosse apelidada de Rainha da Riviera Maya, e a organização comandada por El Mencho intensificou a violência em Cancún. A violência aumentou com mutilações terríveis e ameaças dirigidas à própria Rodrigues Lara, mas ela pareceu imperturbável. Rodrigues Lara foi detida no estado de Puebla em 9 de agosto de 2017, juntamente com 3 cúmplices, quase um mês depois da prisão de seu filho. Na sequência, em 10 de abril de 2018, ela foi formalmente acusada em um processo criminal por organizar e gerenciar operações de crime organizado que perturbavam a segurança pública. O gabinete do procurador-geral fez uma descoberta inesperada, desenterrando cerca de 1.500 cofres contendo dinheiro escondido em nome de várias pessoas, o que revelou a extensão de suas operações ilegais. A prisão de Leticia Rodrigues Lara, outrora temida, Rainha da Riviera Maya, representou um duro golpe para o crime organizado de Quintana Roo. Sua prisão e os subsequentes processos judiciais revelaram o grau de seu envolvimento em atividades ilegais, apresentando um retrato vívido de seu domínio sobre as operações ilícitas na região.
Angie San Clemente, ex-rainha da beleza colombiana e modelo de lingerie, levava uma vida dupla fascinante. Por trás de sua fachada deslumbrante, ela comandava um dos maiores cartéis de drogas, o que lhe rendeu o apelido de Rainha das Drogas. Valencia, que nasceu na Colômbia, alcançou a fama após vencer o Reinado Nacional del Café, um importante concurso de beleza nacional. Seu maior desejo, porém, estava além das passarelas. Ela se envolveu com um monstro, um chefão mexicano do narcotráfico, mas o relacionamento deles acabou piorando, levando Valencia a se separar e fundar seu próprio cartel. O charme e a astúcia de Valencia ajudaram-na a desenvolver o seu império. Ela se aproveitou de seus contatos no mundo da moda para recrutar jovens modelos inocentes como vendedoras e fornecedoras. Ela se referia a eles como seus anjos belos e inocentes. Essas modelos eram muito bem pagas para transportar substâncias ilegais da Argentina para a Inglaterra via Cancún, ganhando até $5.000 americanos por viagem. A suposta conspiração de Valencia chegou ao fim quando uma jovem de 21 anos foi detida no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, com uma bagagem contendo impressionantes 55 quilos de narcóticos. Surpreendentemente, os comprimidos foram colocados à vista de todos, o que sugere o envolvimento de funcionários do aeroporto. As autoridades iniciaram uma investigação para apurar possíveis ligações entre o grupo criminoso e funcionários do aeroporto. Valencia foi obrigada a fugir quando a rede se fechou. Ela escapou da captura na Argentina fugindo de um hotel onde estava hospedada com seu fiel cão da raça Pomeranian. A Interpol emitiu um mandado de prisão internacional contra ela, intensificando a busca pela atraente rainha do narcotráfico. A deslumbrante fachada de Valencia finalmente desmoronou em um fatídico dia de maio de 2010. Ela foi detida em um albergue em Buenos Aires enquanto tentava se esconder tingindo o cabelo de loiro e se registrando com uma identidade falsa. As autoridades conseguiram capturar a esquiva beldade. Sua passagem pela prisão foi marcada por violência, o que levou as autoridades a transferi-la para uma instalação separada para sua própria proteção. Apesar da gravidade de seus crimes, ela cumpriu pouco mais da metade de sua sentença inicial de 6 anos e 8 meses. Inesperadamente, uma reviravolta do destino concedeu-lhe a liberdade dos confins da prisão, e ela foi deportada de volta para a Colômbia em setembro de 2013, deixando para trás um rastro de mistério e perguntas sem resposta. A história de Angie San Clemente Valencia, a rainha da beleza que se tornou uma chefe do narcotráfico, serve como um alerta de que o mal pode estar à espreita, mesmo no mundo do glamour e da beleza. Sandra Ávila Beltrán, também conhecida como La Reina del Pacífico, deixou uma marca eterna no cenário dos cartéis de drogas do México. Sua vida é uma narrativa de laços familiares, casos ilícitos, fugas ousadas e ascensão à proeminência no mundo do tráfico de narcóticos, dominado por homens. Ávila Beltrán nasceu em Baja Califórnia, numa família com fortes ligações ao tráfico de drogas. Alfonso Villa Quintero. Seu pai era primo de Rafael Caro Quintero, uma figura importante no cartel de Guadalajara. Ela também tem ligações com os irmãos Beltrán Leiva, líderes poderosos da Federação do Cartel de Sinaloa. Sua carreira criminosa parecia predeterminada, pois ela era traficante de terceira geração em sua família. A vida pessoal de Villa Beltrán foi repleta de perigos e tristezas. Ela tinha ligações com vários notórios chefes do tráfico de drogas, o que elevou sua posição no submundo. Seus 2 maridos, ambos ex-policiais que se tornaram contrabandistas, foram misteriosamente assassinados. Sua amizade com Juan Diego Espinosa Ramírez, vulgo Tigre, uma figura importante do cartel Norte del Valle, na Colômbia, trouxe-lhe, contudo, maior fama. Durante anos, Villa Beltrán conseguiu escapar das autoridades, ocultando cuidadosamente as suas atividades. No entanto, quando seu filho adolescente foi sequestrado, ela inesperadamente buscou ajuda da polícia. Embora tenha conseguido resgatar seu filho, suas ações geraram suspeitas e motivaram uma investigação. Villa Beltrán e Espinosa Ramírez foram finalmente detidos na Cidade do México em 2007, após 4 anos e os esforços de 30 agentes federais. Ávila Beltrán foi acusado de lavagem de dinheiro por contrabando de narcóticos no valor de bilhões de dólares da Colômbia para o México. Apesar de seu estilo de vida ostentoso e de suas conexões, as provas contra ela foram suficientes e ela foi considerada culpada. Após diversas batalhas judiciais, em 2012, ela se viu envolvida na complexa teia das autoridades policiais internacionais.
ela se viu submetida ao processo de extradição, o que acabou por levá-la aos Estados Unidos para enfrentar as graves acusações relacionadas à posse e ao tráfico de narcóticos. Mesmo após sua prisão, Vila Beltrán continua a ser notícia por ser uma ligação vital entre o cartel de Sinaloa e uma das organizações criminosas mais poderosas do México. Em uma reviravolta inesperada, ela escreveu um livro intitulado A Rainha do Pacífico, Hora de Conversar, baseado em uma série de entrevistas na prisão com o escritor mexicano Julio Scherer. Sua ascensão ao poder, marcada por laços familiares, romances proibidos e uma fuga ousada das autoridades, evidencia sua ganância por poder e riquezas. 5. Jemica Thompson. Hairston, uma figura fascinante na história criminal americana, ganhou destaque como traficante de narcóticos durante a epidemia de crack que devastou o país na década de 1980. Ela desenvolveu um enorme império de narcóticos nos bairros violentos da região sul de Los Angeles, organizando uma rede de distribuidores que abrangia várias cidades. O envolvimento de Thompson com o comércio começou na sua infância. Com apenas 8 anos de idade, ela testemunhou a brutal realidade da pobreza quando ela e sua mãe foram despejadas de seu apartamento, deixando seus pertences espalhados do lado de fora. Esse incidente decisivo alimentou a ambição de Thompson de conquistar poder e acumular riqueza. Ela se destacou no atletismo quando ainda era estudante do ensino médio. Ela se apaixonou por Anthony Daff Mosley, um traficante de drogas. Thompson, ansiosa para provar seu valor, começou a arrecadar dinheiro em nome dele. Thompson envolveu-se com narcóticos ainda no ensino médio. Surpreendentemente, ela começou a vender de 3 a 4 quilos de substâncias ilegais por semana. Thompson e Daff casaram-se em 1980 e começaram a negociar juntos. Thompson e seu marido adquiriram uma bela mansão em Encino, na Califórnia, enquanto sua empresa crescia. Seus estilos de vida pareciam refletir os símbolos de prosperidade. Daff, por outro lado, foi assassinado sem piedade. Agentes da DEA, também conhecida como Administração de Combate às Drogas, que vinham monitorando as operações de Thompson, previam que sua organização criminosa seria desmantelada após a morte de seu marido. Thompson surpreendeu a todos com uma recuperação impressionante. Em 1984, Thompson expandiu suas atividades contratando distribuidores em todo o país e desenvolvendo vínculos diretos com fabricantes colombianos. Seu desejo incansável a levou a fundar uma empresa aparentemente legítima, especializada na distribuição de cabelos e na venda de perucas e extensões capilares. Embora Thompson afirmasse que se tratava de um negócio legítimo, a polícia acreditava que era uma farsa para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Quando o sócio de Thompson, Percy Cheese Bratton, foi preso com uma grande quantidade de narcóticos em suas mãos, a situação se inverteu contra ela. Bratton negociou um acordo com os investigadores para fornecer as provas necessárias para indiciar Thompson. Thompson iniciou uma fuga desesperada para evitar a prisão. No entanto, aos 31 anos, ela foi presa durante a cerimônia de formatura do 6º ano do seu filho. Thompson foi acusado de vários crimes de lavagem de dinheiro e conspiração para distribuir narcóticos. Ela foi condenada após ser indiciada e começou a cumprir uma pena de 15 anos de prisão. A narrativa envolvente de Thompson cativou a mídia e o público em geral. Na verdade, ela participou de um episódio da 2ª temporada de Drug Lords da Netflix. A ascensão meteórica de Thompson e os milhões que ela ganhou nesse comércio perigoso foram explorados no episódio que foi ao ar em 10 de julho de 2018. Ela desejava estar no controle do próprio destino, o que a levou por um caminho que a transformou em uma infame traficante de drogas. Na vibrante cidade de Nápoles, uma magnífica dama emergiu como uma força a ser reconhecida em meio às violentas disputas entre os clãs do crime organizado. Maria Licciardi, uma napolitana de quase 50 anos, ascendeu à proeminência dentro do clã secondigliano, consolidando sua posição durante uma era turbulenta no final da década de 1990. A ascensão de Licciardi à proeminência coincidiu com uma mudança na dinâmica de gênero dentro da camorra, visto que ela nasceu no bairro de Secondigliano, em Nápoles, em 1951. Mulheres como Licciardi surgiram para preencher a lacuna de liderança deixada pelos membros masculinos que foram presos, encarcerados ou assassinados, rompendo com as normas tradicionais.
Enquanto algumas mulheres da máfia ajudavam seus maridos embalando narcóticos, Licciardi foi muito além das obrigações tradicionais de uma matriarca. Ela demonstrou que era capaz de fazer ameaças, extorquir dinheiro e supervisionar transações tão bem quanto qualquer homem. Licciardi cresceu no ambiente complexo da Camorra. O pai dela era chefe de um clã. Portanto, ela adquiriu um conhecimento profundo das atividades do sindicato. Quando seus 2 irmãos e seu marido foram presos, Licciardi aproveitou a situação para assumir o comando da família Secondigliano. Seu domínio passou a ser o gerenciamento de trabalhadores de rua, o tráfico de narcóticos, o contrabando de cigarros e a extorsão. Ela inspirava respeito e debatia com os líderes masculinos da Camorra, demonstrando seu conhecimento e influenciando suas escolhas. Durante sua liderança, Licciardi obteve grande sucesso ao convencer as facções rivais da Camorra a escolher o lucro em vez da violência. Ela apelou à união, enfatizando que a colaboração resultaria em maiores lucros para todas as partes envolvidas. Por um breve período, a paz reinou em Nápoles, enquanto gangues rivais deixavam de lado suas diferenças. No entanto, uma remessa vinda de Istambul desencadeou um confronto mortal. Reconhecendo a ameaça que os medicamentos contaminados representavam, Licciardi ordenou sua devolução. No entanto, um clã rival ignorou seu decreto, resultando em ações terríveis e violentas por parte de vários viciados. A exposição resultante rompeu a relação tênue que Licciardi tanto lutara para construir. Clãs rivais se rebelaram contra o clã dela, desencadeando uma série de conflitos brutais. Licciardi lançou sua própria onda de retaliação em resposta aos ataques. Ela é acusada de organizar uma operação que tirou a vida de cerca de 30 pessoas, provando que seu pequeno porte físico escondia sua crueldade. Com determinação inabalável, ela ordenou que seus atiradores cometessem atrocidades, deixando um rastro de derramamento de sangue por onde passava. A polícia napolitana emitiu um mandado de prisão contra Licciardi em 1999. Durante uma operação policial, eles conseguiram prender 13 chefões da máfia, mas Licciardi escapou e se escondeu. Ela só foi capturada pela polícia em 2001. O reinado de terror de Licciardi chegou ao fim quando ela foi detida durante uma blitz policial de rotina nos arredores de Nápoles. Licciardi está presa desde sua captura. Sua autoridade, outrora dominante, diminuiu, mas sua reputação está escrita nas páginas da história da Camorra. 3. Enidina Arellano Félix de Toledo é um nome que assusta pessoas envolvidas no tráfico de drogas no México. Enidina nasceu em 12 de abril de 1961, em uma família proeminente de traficantes de drogas, o que fazia com que seu destino parecesse predeterminado. O que distingue Enidina de seus irmãos é sua ascensão meteórica à proeminência como líder do famoso cartel de Tijuana, rompendo barreiras como uma das poucas mulheres a comandar uma organização criminosa. A aventura de Enidina no crime organizado começou em Mazatlán, Sinaloa. Quando tinha 16 anos, aspirava a ser a rainha do carnaval de Mazatlán. Suas ambições, no entanto, foram frustradas quando seus irmãos, Ramon e Benjamin, passaram a ser procurados pelos governos mexicano e americano. Enidina matriculou-se em uma instituição privada em Guadalajara, onde se destacou academicamente e concluiu o bacharelado em contabilidade, determinada a seguir seu próprio caminho. Enidina entrou secretamente para a empresa da família em meados da década de 1980, trabalhando nos bastidores enquanto as autoridades concentravam-se em seus irmãos. O cartel de Tijuana estava sob o controle deles, embora Enidina só tenha ganhado notoriedade pública no ano 2000, quando um gênio das finanças dentro da organização foi assassinado. Ela se tornou a espinha dorsal do cartel graças à sua competência em lavagem de dinheiro e gestão financeira. A posição de liderança de Enidina foi consolidada em 2008, após a prisão de seu irmão Eduardo. Com a maioria de seus irmãos na prisão ou falecidos, ela aproveitou a oportunidade para assumir o comando do cartel de Tijuana, um passo extraordinário em um ambiente dominado por homens. Enidina, conhecida por sua visão pragmática, tentou mudar a reputação violenta do cartel para uma abordagem mais planejada e ponderada. Enidina, diferentemente de seus irmãos, preferia formar relações com outras organizações criminosas em vez de recorrer à violência letal. Essa mudança de tática lhe rendeu o respeito e a admiração dos membros do cartel, bem como a atenção de organizações internacionais de aplicação da lei, como a Drug Enforcement Administration, DEA.
ela se tornou uma pioneira, demonstrando que as mulheres podiam liderar negócios criminosos tão bem quanto os homens. A importância de Enidina para o cartel de Tijuana é inegável. Sob sua liderança, a organização evoluiu, sobreviveu e até prosperou. As tentativas das autoridades mexicanas de dissolver o cartel encontraram enorme resistência, em grande parte devido à habilidade estratégica de Enidina. Ela quebrou expectativas culturais ao questionar a ideia de que a liderança no crime organizado é um privilégio exclusivo dos homens. 2. Rosetta Cutolo era uma mulher cuja influência e poder no submundo do crime italiano eram tão misteriosos quanto seus penetrantes olhos de gelo. Rosetta Cutolo, irmã de Rafael Cutolo, nasceu em janeiro de 1937 e foi a lendária líder da Nuova Camorra Organizzata, uma organização que tinha como objetivo reestruturar e revitalizar a Camorra. Rosetta, ao contrário de seu irmão extravagante e que buscava chamar a atenção, preferia uma existência tranquila e simples. Ela morou em Ottaviano, perto de Nápoles, durante anos, cuidando de suas rosas enquanto vivia com sua mãe. No entanto, por baixo de sua aparência modesta, escondia-se uma força imparável. Rosetta tornou-se a principal força por trás das operações de seu irmão, transmitindo cuidadosamente suas ordens de sua cela na prisão e cultivando seus devotos apoiadores fora dela. Rosetta permaneceu nas sombras enquanto Raffaele ganhava as manchetes com suas entrevistas escandalosas e declarações no tribunal. Ela era conhecida como Occhia e Ghiaccio, ou Olhos de Gelo, por sua mente afiada para números e sua habilidade em negociar com barões sul-americanos. Sua ousada tentativa de explodir uma delegacia de polícia quase falhou, consolidando sua imagem como uma pessoa poderosa. A história dela foi inclusive a inspiração para o filme Il Camorrista, que acrescentou um toque de glamour à sua imagem misteriosa. Rosetta participou de uma conferência de alto nível entre a máfia siciliana e os clãs da Camorra, numa demonstração espetacular de poder e influência. Rosetta, juntamente com Vincenzo Cassio, um seguidor devoto de Raffaele Cutolo, desempenhou um papel crucial na reconstituição do crime. A perseguição das autoridades. A Rosetta culminou em outubro de 1981, quando policiais invadiram seu esconderijo. Cutolo escapuliu debaixo de um tapete, escondido em um veículo que passou pelas verificações do padre do bairro. Essa ousadia a manteve fora dos holofotes por mais de uma década, enquanto ela supervisionava as atividades a partir de uma rede de casas seguras espalhadas por várias cidades. Rosetta tomou uma decisão inesperada em fevereiro de 1993, entregando-se às autoridades quando seu esconderijo foi identificado. Ela declarou: Rosetta sofreu o peso dos negócios criminosos do irmão depois de ser condenada à revelia a 9 anos de prisão por acusações de ligação com a máfia. Apesar das acusações, sua pena foi posteriormente reduzida para 5 anos. Mas ela conseguiu convencer as autoridades de sua inocência ao adotar uma postura despretensiosa e desleixada. Seu irmão, Raffaele Cutolo, afirmou que Rosetta desconhecia sua atividade ilícita e apenas cumpria suas ordens. Ele disse que ela nunca foi uma camarista, mas sim uma freira obediente que entregava dinheiro aos condenados conforme as ordens recebidas. Embora a verdadeira natureza de seu papel possa nunca ser conhecida, é evidente que Raffaele tentou salvaguardar sua inocência, garantindo a continuidade de seu império mesmo enquanto ela estava presa. Anna Vassilievna Chapman, um nome que se destaca pelo mistério e fascínio que exerce nas páginas da espionagem internacional. Anna Vassilievna Chapman. Anna Vassilievna Kushenko nasceu em Cracóvia em 23 de fevereiro de 1982. A educação que Chapman recebeu indicava sua propensão à intriga. Seu pai, Vassily Kushenko, supostamente atuou como embaixador russo no Quênia e ocupou um cargo importante na KGB. Atualmente, ele ocupa um cargo de destaque no Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Com tais conexões, Chapman parecia destinado a percorrer o perigoso reino da inteligência. O destino de Chapman mudou drasticamente nos Estados Unidos. Ela obteve a cidadania britânica por meio do casamento e a utilizou como um trampolim para estabelecer residência nos Estados Unidos. Seus verdadeiros objetivos, no entanto, estavam longe de ser comuns. Chapman foi acusado de espionagem para o Serviço de Inteligência Estrangeira da Federação Russa, chamado Sluzhba Vneshny Rozvedki.
Sua prisão em 27 de junho de 2010 foi uma revelação dramática do programa de imigrantes ilegais, uma rede de espionagem russa que operava em território americano. Existem muitos relatos que afirmam que Chapman trabalhava com uma rede de outras pessoas até ser atraída para uma armadilha em uma cafeteria de Manhattan por um agente disfarçado do FBI. O agente do FBI entregou a Chapman um passaporte falso e disse-lhe para o enviar a outro espião. "Você está pronta para este passo?" perguntou ele. Ao que Chapman respondeu, "Claro!" Ela pegou o passaporte. No entanto, após uma série de conversas telefônicas com seu pai, Vasily Kushenko, em Moscou, Chapman seguiu seu conselho e entregou o passaporte a uma delegacia de polícia local. Ela foi presa pouco tempo depois. A prisão de Chapman chocou a comunidade de inteligência e capturou a atenção do público. Ela se declarou culpada de conspiração para atuar como agente de um governo estrangeiro, admitindo seu papel em operações clandestinas para obter informações confidenciais. Em uma reviravolta incomum, Chapman e seus colegas agentes russos foram deportados para a Rússia como parte da histórica troca de prisioneiros em 8 de julho de 2010. Os 10 espiões russos foram devolvidos à sua pátria como parte da maior troca de prisioneiros desde 1986. O retorno inesperado de Chapman à Rússia lhe proporcionou enorme fama, catapultando-a para o centro das atenções como personalidade da televisão e modelo. Ao retornar para sua cidade natal, Chapman dedicou-se a uma variedade de interesses. Ela tornou-se funcionária do governo, liderando um conselho juvenil e fornecendo apoio a diversos programas. Seu fascínio, no entanto, não terminou aí. Chapman também seguiu carreira de modelo, deslumbrando nas passarelas dos eventos de moda russos com seu estilo envolvente e personalidade atraente. Sua participação no ramo da mídia foi além da carreira de modelo. Chapman aceitou o desafio de apresentar seu próprio programa de televisão, consolidando sua posição como uma figura famosa na cultura pop russa. A prisão de Chapman e sua subsequente ascensão à fama atraíram muita atenção da mídia. Sua beleza estonteante, aliada aos seus laços com a Federação Russa, lhe renderam o apelido de Vermelha Debaixo da Cama, em diversas publicações da mídia. Revistas e blogs analisaram suas escolhas de moda e senso de estilo, e os tabloides não se cansavam de produzir bonecos de ação inspirados nela. Ela tornou-se presença frequente em clubes e restaurantes sofisticados de Nova York, aumentando o interesse do público por seu estilo de vida luxuoso. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Nos vemos na próxima!